paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Aqui eu estou, amados, trazendo mais um vídeo, mais um trabalho aqui nesse canal, Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês que estão chegando, vocês que estão aí conectados aqui comigo nesse canal, sejam todos bem-vindos, um forte abraço a todos vocês. Queridos, eu estava num culto de ceia nessa manhã, culto maravilhoso, foi bênção, onde Deus se revelou profundamente, esteve presente do começo ao fim daquele culto e foi bênção para nossas vidas. E eu quero compartilhar aqui um trecho aqui da leitura em que o pastor, ele fez lá, o pastor Valdecir, no livro de João, capítulo 20, um assunto muito maravilhoso, onde Deus prova ali o seu amor para conosco, ressuscitando dentre os mortos, né? Para nos trazer salvação, para nos dar uma completa restauração das nossas almas. Glória a Deus. Foi profundo ali aquele assunto, nós recebemos e saímos dali satisfeitos, cheios da presença de Deus. Aqui em João 20 mostra duas coisas sobrenaturais. Foi aqui que o pastor fez essa leitura, em João capítulo 20, né? Mostra aqui duas coisas sobrenaturais. Ele saiu dos lençóis sem desfazê-los. Ele entrou numa sala com as portas fechadas. Isso aqui é tremendo, é profundo. O Senhor, Ele tem o poder de se fazer presente em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ele tem o poder de entrar numa casa com as portas trancadas, com as portas fechadas, onde nós nem imaginamos, o Senhor se apresenta. E ali o Senhor saiu dos lençóis sem desfazê-los. Quando os discípulos eles chegam lá, que veem os lençóis, no lugar onde o puseram, então os lençóis, ele saiu dos lençóis, é como se algo transparente passasse pelos lençóis. Porém, o lenço que estava sobre a sua cabeça estava dobrado em outro lugar. E aqui nós vamos ver o significado de cada detalhe desta leitura aqui de João 20. Isso aqui, amado, revela a natureza do corpo glorificado. Ele passou pelos lençóis. João capítulo 20, versículo 6 e versículo 7 vai falar que os panos ficaram como estavam. Veja só, como estava cobrindo ele, né? Mas o corpo não estava mais lá. Isso aqui indica, queridos, que ele não precisou ser desamarrado, porque você sabe que naquela época eles colocavam, né, amarravam o corpo, embalsamavam e amarravam e colocavam no sepulcro. Então estava lá como estava, os panos ficaram lá como estavam, como foi colocado no corpo de Jesus. Então ele saiu, assim como ele entrou pelas paredes, na casa, sem que tivesse portas abertas, né? Apenas apareceu ali. Assim ele saiu também daqueles lençóis, daquelas coisas que foram envoltos do corpo. Ele saiu ficando lá como se o corpo estivesse lá ainda deitado, né? Ficou lá só as vestes, só os lençóis, do mesmo jeito que eles deixavam lá. Mas o corpo não estava lá. Isso indica, ele não precisou ser desenrolado, não houve esforço humano, certo? Não houve intervenção externa, ele simplesmente saiu da condição mortal. Então, a morte não teve força sobre ele. A morte não teve força para segurá-lo ali na sepultura. O corpo ressuscitado não está limitado às leis físicas como conhecemos, né?
Jamais o corpo de Jesus, glorificado, ressuscitado, ficaria, limitado às leis físicas. Em João 20, versículo 19, nós vemos que ele entrou com as portas fechadas. Estando as portas fechadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Vejam só. Isso mostra que barreira física não limitam o corpo glorificado. Não vai nos segurar Jesus, mas de maneira nenhuma. Barreira física não segura o corpo de Cristo glorificado. O espaço não limita o Cristo ressuscitado, tá? Ele não é impedido por matéria, ouça isso no nome de Jesus. Ele é o criador de tudo, da matéria e tal. Mas devemos aqui observar algo poderoso. Assim como ele atravessa as paredes, mas ainda tem marca nas mãos, isso aqui é lindo demais, irmãos. O corpo é glorificado, as marcas da redenção permanecem. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós aprendemos com isso aqui? O corpo glorificado é diferente do natural. Paulo explica isso muito bem lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Semeia-se no corpo, o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Não é fantasma, não é espírito, é corpo transformado. Olha o que Jesus fez, depois que ele ressuscitou. Jesus comeu, depois da ressurreição, está lá em Lucas capítulo 24. Podia ser tocado, sim ou não? Podia ser tocado. Ele falou, Tomé, toca aqui, e vê que sou eu mesmo. Um espírito não tem corpo. Amados, ele comeu, ele podia ser tocado, mas também podia atravessar matérias. E foi isso que ele fez. Atravessou os lençóis, o que o cobria e o que estava envolto do seu corpo. A morte perdeu totalmente o domínio. Ele não saiu lutando, não saiu rasgando os panos, não saiu empurrando pedras. Não. Ele simplesmente se levantou. Como diz, a morte não me prende. Ouça isso no nome de Jesus. Isso é promessa para nós. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz que ele transformará o nosso corpo humilde para ser semelhante ao corpo da sua glória. Ou seja, o que aconteceu com ele é o modelo do que acontecerá conosco. Um detalhe aqui que arrepia, nós vamos ver aqui agora, ele entra com portas fechadas, mas ele não arromba a porta. Ele aparece no meio e diz, paz seja convosco. Ele não veio para assustar, veio para trazer paz. O mesmo Jesus que vence paredes, vence também o medo. Ouça isso no nome de Jesus. Temos aqui uma aplicação espiritual muito forte que eu quero trazer para vocês. Se ele atravessou lençóis, pedras, mortes, paredes, você acha que ele não pode transformar trauma, medo, crise no casamento, porta fechada na vida? Nada limita o Cristo ressuscitado, amados. Então, o que eu quero falar para você com isso é que você não deve ter medo, não deve ter traumas. E mesmo que esteja passando por crise, o Senhor irá vencer e sair com você. Louvado seja o nome do Senhor. Nada limita o Cristo ressuscitado. Glorificado seja o nome do Senhor. Isto aqui, amado, é revelação que Deus traz nesse capítulo 20, João 20, não é só sobre um túmulo vazio, é sobre o Cristo que não pode mais ser limitado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele tem grandes vitórias para a sua vida. Que o Senhor vos abençoe, amados, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês que estão escutando aqui pelo canal do YouTube e outros meios de comunicações aí, Que Deus abençoe
em Cristo Jesus. Amém.